Olá, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Carvalho. Chegamos aqui a mais uma live do Que Concursos e vamos falar um pouquinho aí a respeito de direitos humanos. Vamos falar mais especificamente da característica da historicidade. Vamos falar um pouquinho aqui ao longo da nossa live sobre a história dos direitos humanos, porque perante essa característica da historicidade, a gente sabe que os direitos que nós temos hoje enquanto seres humanos eles não foram conquistados de um dia para o outro. E mais ainda, aconteceu muitos desastres, muitas guerras, um grande derramamento de sangue para a gente ter a liberdade que nós temos hoje. Todos os nossos direitos não foram conquistados ao longo da história. Então a gente vai falar um pouquinho dessa história que hoje no final fica aí que a gente vai fazer uns exercícios focados aí na PRF. Vamos fazer alguns exercícios certo e errado, né? São aqueles exercícios da CESP, que são clássicos da banca Sebrasp, vulgo CESP. Quando a gente fala, então, de direitos humanos, da história dos direitos humanos, o primeiro grande marco que nós temos, lógico que não foi aí a primeira conquista, lógico, mas o primeiro grande marco, de acordo com a doutrina, foi através do cilindro de Ciro. O que é esse cilindro de Ciro? Nós tivemos ali em 539 anos antes de Cristo, um cara chamado Ciro o Grande, tá? Que foi conceder liberdades de religião para os escravos e também veio através ali da libertação dos hebreus que estavam presos na Babilônia. Então, foi os primeiros aí, as primeiras noções que se teve a respeito de liberdade. Então, não só das liberdades físicas, né, para os hebreus que estavam presos na Babilônia, mas também falou-se a respeito das liberdades de religião. Então, aí, né, essa foi considerada uma lei natural, né, em Roma, só que chegou todo um burburinho aí no mundo todo nessa época, em que olhou para Ciro e falou: "Você tá louco? Você está liberando os seus escravos? Qual é a mão de obra que você vai ter?" Pronto, parou. Ninguém mais falou sobre liberdades a partir desse momento. Isso foi 539 anos antes de Cristo. A gente teve ainda, tá? Antes disso, a gente teve também o que a gente chama aí de lei de tabelião, lei de Talião, que foi ali no Código de Hammurabi, que foi em aproximadamente 1700 anos antes de Cristo. É muito tempo, né? E aí também tivemos o Código de Hammurabi aí, que falava a respeito das punições. Era uma forma de estabelecer as punições para roubo, a punições para agressões entre as pessoas. Tanto que a gente tem aí a lei de Talião, que tanto se fala até hoje, que é aquela lei do olho por olho, dente por dente, né? Por mais incrível que pareça, é uma das formas de estabelecer leis de respeito mútuo entre as pessoas, de um respeito natural enquanto ser humano, tá? Então aí, mais ou menos 1700 anos antes de Cristo, nós tivemos aí o Código de Hammurabi, que foi um cara chamado Hammurabi, tá? Que falou aí a respeito, né, que estabeleceu essa lei, uma das leis, né, que é a lei de Talião, tá? Então, só para a gente iniciar, né, dentro dessa característica aí da historicidade, nós temos, então, a primeira que se versa, né, foi em 539 antes de Cristo, 539 anos antes de Cristo, lá na Babilônia, então, através dos hebreus, né, libertação desses escravos, liberdade de religião e também a respeito dessa lei natural. Foi considerada, então, como se fosse uma lei natural. O que isso quer dizer? Porque, poxa, tanto que os direitos humanos, ele tem essa característica aí da universalidade em razão justamente de uma lei natural entre os seres humanos. É natural que todos nós nos respeitemos em razão da nossa condição de ser humano. Tá? Isso vale para todo mundo, isso é universal. Tá? Então, essa foi a primeira ideia. Esse cilindro ele foi encontrado, não tem aí nem, acho que mais ou menos 200 anos, acho que foi na década aí, no século XVIII que foi encontrado esse cilindro. Tá? Então, é um cilindro mesmo, cilindro de Ciro, que tem ali todas as leis escritas estabelecendo essas liberdades. Depois disso, né, pensando nos grandes marcos dos direitos humanos, nós tivemos a Magna Carta na Inglaterra, em 1215. A Magna Carta na Inglaterra, e tudo aqui a gente está falando de liberdades, tá, locais.
A gente falou lá da Babilônia, né? Hammurabi também foi na Babilônia, como já tinha falado, do primeiro império babilônico, né? Lá em 1700 anos antes de Cristo. E aqui o Cilindro de Ciro também. Mas a Magna Carta ela foi ali estabelecida na Inglaterra. Foi assinada aí pelo rei João Sem Terra, tá? Que concedia alguns privilégios para os barões feudais, garantiu uma liberdade da igreja e também veio as primeiras ideias, as primeiras noções de devido processo legal. O que aconteceu nessa época da Magna Carta na Inglaterra? Havia-se um conflito, tá? Entre igreja, entre os senhores feudais e entre o clero, né? Ali, a respeito ali da questão mesmo da igreja. Eles começaram a brigar ali, falou, poxa, porque o rei João Sem Terra, ele acabou nomeando um outro clero, e aí enfim, eles começaram a brigar, e aí o rei João Sem Terra falou assim, não, peraí, vamos escrever isso daqui, eu vou te dar um pouco de liberdade, Inglaterra, igreja aqui na Inglaterra, vou te dar certas liberdades aqui também, senhores feudais, para a gente não brigar, tá bom? Pode ser assim? Beleza. Tá? Então, aí tem essa primeira noçãozinha também de tripartição dos poderes, onde a gente tem um rei, onde a gente tem um clero, tá? Que ali o clero a respeito da igreja, e nós temos os senhores feudais. Tá? Então, nós temos aqui uns três poderes. Mas também foi o grande marco da Magna Carta, além dessa questão né, da tripartição, nós temos também as primeiras noções do devido processo importante, tá? Se a gente pensasse os marcos principais dentro desses marcos dos direitos humanos, está aqui, então, as primeiras noções tá, do devido processo legal para você guardar aí na sua cabeça. Isso foi em 1215. Importante essas datas, porque algumas bancas elas gostam de cobrar essas datas aí, tá bom? Então, só para a gente né, pensar um pouquinho. Ainda tá, na Inglaterra, nós tivemos em 1628 a petição de direitos, em 1679 a lei do habeas corpus, tá? Que fala a respeito das liberdades individuais, né? O nosso direito de ir e vir, né? Foi conquistado aí primeiramente na Inglaterra em 1679. Em 1689 nós tivemos aí a Revolução Gloriosa. O que é essa Revolução Gloriosa? Que também aconteceu, ou também Declaração de Direitos, ou Bill of Rights, também aconteceu na Inglaterra, tá? Então, ainda falando aqui da Inglaterra, o que aconteceu nessa Revolução Gloriosa? Nós tivemos aí, continuou-se aquela briga né, na Inglaterra, desde a Magna Carta em 1215, essa briga entre coroa, né, entre a igreja e entre ali os senhores feudais. Só que essa guerra começou né, a ficar um pouco mais intensa. Chegou o momento em que se estabeleceu-se, então, uma supremacia do parlamento perante a coroa. Por quê? Porque o próprio povo começou a questionar as decisões do rei. E aí eles pensaram, não, então peraí, vamos fazer o seguinte, vamos eleger representantes para começar a questionar, a debater algumas ideias com a coroa, com o rei. Aí se estabeleceu-se o parlamento. Então, o parlamento inglês, ele criou-se, foi estabelecido, foi cedido, foi dada essas liberdades para o parlamento, porque ele tinha representantes do povo, através de eleições livres, tá? Para eleger esse parlamento, e esse parlamento era superior, foi considerado superior à coroa. Por quê? Quando houvesse um empate entre as decisões entre a coroa e o parlamento, ia se prevalecer o parlamento. Por quê? Porque ele era representante do povo através dessas eleições livres, tá? Estabeleceu-se também que essa coroa seria uma monarquia constitucional e não mais absolutista, tá? E aí foi se materializado, agora foi materializado a separação dos poderes, que já existia, tá? Teoricamente, subjetivamente, desde a Carta Magna lá em 1215. Mas aqui, então, foi institucionalizado, foi materializado aqui nessa Constituição, tá? Aqui essa separação dos poderes, beleza? E tudo isso a gente está falando ainda da Inglaterra. Agora, começou-se aqui a gente falar um pouquinho, tá? Começou-se a divulgar essas informações de liberdade, essas constituições sendo elaboradas, né? Lá na Europa.
Só que atravessou-se as informações lá para os Estados Unidos. E chegou lá nos Estados Unidos, nós tínhamos um estado chamado Virgínia, que tinham ali umas noções, umas melhores noções a respeito da independência, né, de homens livres. Ela falou assim: "Ah, posso então elaborar uma carta especial aqui para mim, e aí vou me tornar independente dos Estados Unidos. Eu vou virar um país." E aí a Virgínia, então, criou-se ali, né, elaborou uma declaração chamada de Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, tá, lá nos Estados Unidos. E aí, o que que dizia nessa declaração? A respeito da independência dos homens, que os homens eles eram livres, que o poder que deveria ser exercido deveria ser inerente do povo. Todo o poder emana do povo. Você já viu isso em algum lugar, né? Veio de onde? Da Declaração do Bom Povo da Virgínia. E que o governo, tá? E aqui o que o governo soberano, ele deveria estar sempre pensando nos direitos do povo, já que o poder emana do povo, que deveria estar sempre pensando em um direito comum, em um bem comum de proteção das pessoas, tá? Só que essa declaração do Bom Povo da Virgínia, lá em 1776, ela ficou tão bem elaborada que veio um cara, né, Benjamin Franklin, né, se não me engano, acho que é ele mesmo, que olhou para aquela carta e falou assim: rapaz, que negócio bonito, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa carta, certo? Essa declaração, e vamos fazer isso para o nosso estado, para os nossos estados todos. E aí veio a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Então ele veio o quê? Ctrl C, Ctrl V, pegou-se aquela declaração do Bom Povo da Virgínia e falou: haha, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa declaração aqui e vamos declarar a independência dos Estados Unidos. Isso aconteceu em junho, né, em julho, né, onde tem ali toda aquela festa nos Estados Unidos, em julho de 1776, tá? E a Declaração do Bom Povo da Virgínia havia sido assinada em maio, ou seja, 2 meses depois ali, tá? Eles pegaram aquela carta e declararam a independência dos Estados Unidos, trazendo os mesmos direitos, homens livres e independentes, tá? Que o povo, que todo o poder emana do povo, que o governo deve pensar ali num bem comum. Então, ele só afirmou todos os direitos, né, os direitos inalienáveis que estavam sendo abordados ali na Virgínia e adotou-se ali para a independência dos Estados Unidos. Mas a Constituição americana, ela não foi elaborada logo após a independência em 1776. A Constituição, ela só foi elaborada 11 anos depois da independência, lá em 1787, tá? Então, tá aqui para você anotar todas essas datas, essas importantes informações, esses direitos que foram abordados tanto na Declaração de Direitos da Virgínia, como para, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição, que só foi elaborada aí em 1787, tá? Bem depois aí da Declaração da Independência. E você consegue visualizar aqui também, né, que aqui a gente estava falando da declaração, né? A gente falou das declarações ali da Inglaterra, falamos da independência dos Estados Unidos, ou seja, eram tudo, né, local. Só que iniciou-se em 1789, né? Ui, derrubei um negócio aqui. Em 1789, nós tivemos, né, a Revolução Francesa lá na França, óbvio, né? O que aconteceu em 1789? O que culminou na Revolução Francesa? A queda da Bastilha, ou a tomada da Bastilha. Que diacho era essa tal de Bastilha? Era uma prisão, era uma cadeia, que era ali um símbolo do autoritarismo francês. Então, essa Bastilha, no momento em que culminou a Revolução Francesa, ela tinha 7 presos. Mas, independente disso, tá? Era um símbolo, era um marco ali, material muito grande do autoritarismo do governo francês. E aí, a queda ou a tomada da Bastilha culminou na Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, né, que durou aí de 1789 a 1799, ela levou à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Só que diferente do que todas as outras declarações falavam a respeito de direitos locais, né, de eleições livres, de parlamento soberano à coroa, né, de que o governo americano
tinha que estar sempre pensando pelo bem comum, porque todo o poder emana do povo, tá? Tudo isso era pontual. Mas para a Revolução Francesa, né, que levou à assinatura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, veio isso aí pela primeira vez na história, direitos universais. Não somente para o povo francês, mas também para todo o povo, tá? De todo mundo. Então, falava-se aí a respeito dos direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, que são os três, né, pilares da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité, tá? Que nada mais é aí, respectivamente, do que os direitos garantidos dos direitos de primeira, segunda e terceira dimensão. Então, nós tivemos aí essa declaração dos direitos do homem e do cidadão na França, né, após essa Revolução Francesa. Lembrando mais uma vez que nós tivemos essa Revolução Francesa aí, que aconteceu de 1789 a 1799, né? E aqui fica uma observação que ainda que durante a Revolução Francesa, que falava desses direitos, aqui importante, ó, falava dos direitos civis e políticos, aqui a gente falava, ó, cidadão, né? Então não era só para a França, mas eram aqui direitos universais e gerais, generalistas. Algo importante que aconteceu aqui durante a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa, ela durou até 99. Porém, ali entre 1793 e 1794, nós tivemos um cara chamado Robespierre. Esse Robespierre, ele instaurou um reinado de terror, né, que estava aí durante ainda acontecendo a Revolução Francesa, mas nós tivemos esse reinado de terror durante esse prazo. O que aconteceu, né, durante esse reinado de terror que não foi impedido pela declaração, né, do bom povo, do bom povo. Toda vez eu estou falando do bom povo, do homem e do cidadão. Esse reinado de terror, ele levou à morte de mais de 12 mil pessoas na guilhotina. Por quê? Quem era contra a revolução, tá? Então ele era assassinado. Né? Então, mais de 12 mil pessoas foram aí assassinadas, morreram, né? Durante esse 12 não, 16, né? Acho que foi dizer, porque foram 2 mil só em Paris, né? Então, durante esse período aí, durante esse reinado de terror do Robespierre, mais de 16 mil franceses foram assassinados, sendo que 2 mil só em Paris, tá? Nesse período aí de 1793 a 1794, foi suspensa a Constituição. Então, a declaração aí do homem e do cidadão não impediu que acontecesse esse período de terror do Robespierre, mas logo em 94 ele caiu-se por terra, mas aí já mais de 16 mil pessoas já tinham morrido na guilhotina, tá? Só essa observação aí durante esse reinado de terror, porque tem questãozinha que fala sobre isso, a gente vai ver aqui no final, tá? Continuando aqui, a gente falou, né? Então, da Revolução Francesa, que é um grande marco para os direitos humanos. Nós tivemos em 1864 a Convenção de Genebra. Então, em 1864, mais precisamente aí no dia 22 de agosto de 1864, nós tivemos essa Convenção de Genebra, que nada mais é do que estabelecer aqui limites dentro dos conflitos armados. Você tem um prisioneiro de guerra, não humilha o prisioneiro de guerra, não espanque o prisioneiro de guerra, não pode-se usar armas químicas, você tem que tratar esse seu prisioneiro aí com humanidade, tá? Então, a Convenção de Genebra servia para isso, tá? Tratar-se, estabelecer limites dentro dos conflitos armados. Mas, enfim, teve isso, né? Já que é para brigar, né? Não vamos brigar aqui, tem que ser justa, a briga tem que ser justa. Mais ou menos isso, certo? Então, se nós tivemos aí a Convenção de Genebra, e aí já chegando em 1900, né, no século XX, aí já estamos falando de outros importantes marcos para os direitos humanos. Tivemos a Constituição Mexicana, em 1917, que fala, é a primeira Constituição a falar a respeito dos direitos trabalhistas. Então, se isso cair na sua prova, qual é o grande marco dos direitos trabalhistas? Constituição Mexicana, em 1717. E também a Constituição de Weimar, tá? Que levou-se à criação aí da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Só que a Constituição de Weimar, ou Constituição Alemã,
foi estabelecida somente em 1919, ok? Então, aqui só esse marco falando da Convenção de Genebra, a Constituição Mexicana, tá? Em 1917, a Constituição Alemã, que instituiu, né, a OIT, tá? Então, aqui eu quero falar um pouquinho a respeito de vocês sobre essa galerinha aqui, sobre a Liga das Nações, tá? O que foi essa Liga das Nações? Primeiro, o que a gente precisa falar a respeito sobre isso? Foi a primeira tentativa, né, de se estabelecer a paz. Por quê? Nós tivemos ali a Primeira Guerra Mundial, deixa eu me ajeitar, que agora a gente vai falar de guerra, né? De 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial com mais de 10 milhões de pessoas mortas. E aí, em 28 de abril de 1919, tá? Os aliados, né, junto ali, né, os aliados, os vencedores da Primeira Guerra Mundial, se juntaram e falaram assim, ó, galera, vamos estabelecer essa paz, né, e vamos fazer com que a Alemanha repare todos os danos causados na Primeira Guerra. Aí isso levou à crise financeira da Alemanha, crise econômica. Então, a Alemanha quebrou-se após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Nós tivemos o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes de 1919, pós Primeira Guerra Mundial, tá? Que foi ali imposta pelos aliados, pela Tríplice Entente, né, que nós tivemos o Reino Unido, França e Inglaterra. Não, Inglaterra é o Reino Unido. Reino Unido, França e Itália, tá? Que foram os aliados vencedores da Primeira Guerra. Então, eles instituíram esse Tratado de Versalhes, né? Abriu-se o mar e tal, para acesso entre os portos, enfim. Esse Tratado de Versalhes impunha para a Alemanha, né, dentro de todas as leis estabelecidas, os acordos estabelecidos em Versalhes, na França, nós tivemos ali essa imposição para a Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra, né, de reparação de danos. Reparar o dano na Inglaterra, reparar o dano na Itália, reparar o dano na França, em toda a Europa. Tudo que a Alemanha tinha causado, ela deveria reparar financeiramente. Levou-se a guerra, a crises econômicas gigantescas, né? Tanto a Liga das Nações, que foi a primeira tentativa de criar uma organização das Nações Unidas. Foi a primeira tentativa de ONU, mas que não deu certo. Que a ONU, a gente sabe que só veio a ser criada em 1945. Essa Liga das Nações, então, ela fracassou. Primeiro, tá? Foi uma imposição para a Alemanha. Então, óbvio, né? Que a Alemanha ela foi imposta a sua participação na Liga das Nações. O Brasil pediu para sair da Liga das Nações em 1926, tá? Moscou, ela foi impedida de participar da Liga das Nações. Então, sempre que houvesse algum tipo de guerra, tá? Esses países eles eram expulsos da Liga das Nações, ou eles pediam para sair. Os Estados Unidos, por exemplo, tá? Que é um dos precursores da Liga das Nações, pediu para sair, porque não concordava com alguns pontos do Tratado de Versalhes. Tá? Então, os Estados Unidos pediu para sair, né? Na verdade, ele não pediu para sair, ele discordou do Tratado de Versalhes, então ele nem entrou na Liga das Nações. Ainda que seu precursor ali, né? Acho que como que era o nome dele? Agora eu não vou lembrar o nome do presidente da época. Era presidente há mais de 30 anos. Então, ele é um dos precursores da Liga das Nações, mas os Estados Unidos não concordou com o Tratado de Versalhes, então ele nem ingressou na Liga. Né? O Brasil pediu para sair em 1926. Moscou não participou. E aí, todos os outros países, eles começaram a sair. A Alemanha, tá? Que foi imposta a sua participação na Liga das Nações. Veio um certo carinha ali, um soldadinho chamado Hitler, que em 1933 já era soldado, já era ali presidente, né, já era uma grande figura na Alemanha. Ele simplesmente falou assim, ó, estamos saindo fora porque a gente está preparando uma coisa aqui. Ou seja, ele estava começando a armar o país, né, mesmo depois de toda a crise econômica, ele estava armando o país, né, para poder começar ali a Segunda Guerra, né, que a gente sabe que culminou-se, que a Segunda Guerra Mundial, ela começou-se por causa de uma invasão da Alemanha na Polônia, né? Então, enfim. Ainda sobre a Liga das Nações, a Alemanha saiu, o Japão saiu também, ele abandonou a Liga das Nações porque ele invadiu um outro país. A
França, também a França, que era uma das aliadas, né, que ganhou a Primeira Guerra, que era uma das líderes da Liga das Nações, ela invadiu uma cidade alemã, por quê? Para cobrar, né, a reparação ali da Alemanha. Então acabou que ela foi expulsa aí também da Liga das Nações em 1923. Então a gente teve várias dessas situações na Liga das Nações que culminou, né, no fracasso da Liga das Nações. Tanto é que nós tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1º de setembro com a invasão da Polônia, né, em 1939, certo? Então, aqui voltando, né, a gente falando, né, falando da Liga das Nações, nesse interveio aqui, nesse meio tempo, né, entre 1920, a Liga das Nações, que fracassou, né, tudo isso aí que a gente já mencionou, aqui, é só para uma observação, a Liga das Nações, ela foi, dentro de todos esses fracassos, né, que eu apontei aqui para você, de todos esses países que saíram, foram expulsos, enfim, ela foi oficialmente finalizada um ano depois da criação da ONU, tá? E aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que iniciou-se ali em 1º de setembro de 1945 e acabou em 1939, que iniciou e acabou em 1945. Acredita-se que entre 60 e 70 milhões de pessoas foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Na primeira foram 10 milhões. Na segunda, foi entre 60 e 70 milhões de mortos. Sendo que só na Alemanha, né, que foi a que começou a Segunda Guerra Mundial, ela perdeu a primeira, foi condenada, né, a reparar todos os danos. Na Segunda Guerra Mundial, ela iniciou a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia, né, com toda aquela política antissemita, né, para a limpeza, né, da raça ariana, né, então tinha que matar todos os judeus, né, tinha que limpar tudo, tinha que exterminar os judeus. Só que nessa brincadeira, entre 60 e 70 milhões de pessoas morreram, só na Alemanha foram 13 milhões. Tá? Então, 13 milhões de pessoas morreram na Alemanha, entre soldados, entre homossexuais, entre ciganos, entre mulheres, entre religiões diferentes, enfim. E dentro desses 13, 6 milhões eram judeus. Então, quando a gente pesquisa, a gente fala, quantas pessoas morreram no Holocausto? 6 milhões? 6 milhões foram só de judeus. Tá? Porque na Alemanha foram 13 milhões no total, só na Alemanha. Tá? Que eu estou falando só da Alemanha. Mais de 13 milhões de pessoas morreram. Quase a metade disso, só de judeus. Mas aí existiam outras pessoas que foram mortas, além dos soldados, né, que participavam ali das guerras, enfim, acabavam morrendo, homossexuais, mulheres, e outras religiões, ciganos, enfim. Todas esse pessoal aí, que eram diferentes, também acabaram sendo assassinados. Mas do Holocausto, somente para os judeus, dentro dessa política antissemita, foram 6 milhões de judeus que morreram. E aí, a galera começou a olhar e falou assim, pô, a Alemanha vai perder de novo. Por quê? Perdeu a Primeira Guerra. Foi condenada. Apelou, perdeu, né? Aí começou a se armar em 1900, na década de 30. Começou a se armar. Em 1933, Hitler fez a Alemanha sair da Liga das Nações. Em 1939, ela invadiu a Polônia e começou-se a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí a galera olhou e falou assim, povo de Deus, quase 70 milhões de pessoas mortas no mundo inteiro, principalmente a Europa, que ficou completamente devastada, né? Daqui uns dias, se a gente não parar com essa palhaçada, daqui uns dias não vai ter nem ser humano para contar a história para outro ser humano para falar assim, olha, havia-se um tempo em que a gente tinha direitos humanos. Aí a galera falou assim, não, para, Hitler se matou porque ele viu que ele estava perdendo de novo, né? E ele se matou e acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente viu, ó, Liga das Nações, presta para nada. Vamos criar uma organização forte, decente. Vamos. Organização das Nações Unidas, 24 de outubro de 1945. Então, criou-se ali
a Organização das Nações Unidas, a nossa ONU. Mas só 3 anos depois, em 1945, é que veio ali uma declaração que foi materializada, a primeira vez que foi materializado uma declaração universal, que é a nossa Declaração dos Direitos Humanos, que foi proclamada ali através de uma resolução, mediante uma resolução, não é um tratado, tá? Mas por versar a respeito ali de direitos, né, fundamentais, direitos essenciais para a materialização da dignidade da pessoa humana, né? Então, foi a primeira vez que se tratou desse tipo de direito materializado, institucionalizado. Então, nós tivemos ali em 18 de dezembro de 1948, tá? Que é a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Falando aí, falamos de guerra, né? Agora estamos falando de paz. Então, aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? É o grande marco, é o grande principal documento de defesa dos direitos humanos da idade contemporânea, né? Que a Declaração Universal ali veio só 3 anos depois da criação da ONU. Isso é importante, tá? Fica a observação. Por incrível que pareça, alguns doutrinadores, alguns autores, eles gostam de falar que a nossa Constituição brasileira também é muito importante dentro do marco, né, dos direitos humanos. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, né, de 1988, ela veio após um período de exceção, um período de ditadura militar, onde esses direitos também eles foram ali, né, deixados de lado, e aí veio a criação da nossa Constituição Federal em 1988, tá? Então nós tivemos os direitos que antes, nas constituições anteriores, os direitos humanos, os direitos fundamentais, estavam lá no final da Constituição, eles vieram aqui logo no começo. Para começar com o objetivo fundamental, e entre outras coisas, nós temos ali a dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos. Então, a nossa Constituição, ela é considerada uma das mais humanistas do mundo, tá? Então, não é humanitária, porque humanitária é quando a gente fala de conflito armado, tá? É uma das mais humanistas do mundo. Tá? Então, a gente tem aí essa situação, tem todo umas fofocas sobre a Constituição, mas fica aí para um outro momento. Agora a gente vai falar a respeito de toda essa história que eu contei, a gente consegue visualizar o que foi abordado ao longo de toda a história. Lembrando que a característica da historicidade leva à proibição do retrocesso. Então, tudo que foi conquistado lá no começo foi mantido e foi só agrupando com outros direitos conquistados. Então, quando a gente fala lá do cilindro de Ciro, do Código de Hammurabi, que fala das liberdades, nós temos ali os direitos de primeira dimensão, que são essas liberdades individuais. São as liberdades ali, os direitos civis e políticos. A gente fala da Revolução Francesa, né, da declaração ali do homem e do cidadão. Então, é o momento em que a gente tem os direitos negativos. O que são esses direitos negativos? Estado, me deixa em paz, eu sou livre. Tá? Então, são a respeito dessas liberdades individuais, de primeira dimensão, onde a gente saiu de um Estado absolutista, onde a gente tinha uma coroa. Tanto que a Revolução Francesa foi justamente para quebrar esse autoritarismo. Tanto que o marco, o símbolo da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, que é a derrubada, a tomada de uma prisão autoritária, onde tinha ali os presos políticos que discordavam, né? Tinham 7, mas tudo bem, era pouco, mas enfim, era um símbolo, caiu. Tá? Então, caiu-se esse Estado absolutista e passou-se para um Estado liberal, garantindo essas liberdades individuais. Aí, como exemplo, nós temos de primeira dimensão a inviolabilidade do domicílio, direito à vida, direito à propriedade privada, direito de liberdade de expressão, direito de reunião. Tudo que é para mim, minha liberdade, são exemplos de direito de primeira dimensão, tá? Colocando aqui então para você. Importante são os direitos de liberdade. Só que a gente começa a perceber, dentro de toda essa história que eu te contei, que as pessoas começaram a olhar, se olhar e falar assim, tá, eu tenho direito de liberdade, eu tenho liberdade de reunião, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de religião, mas eu continuo pobre. Isso é muito ruim para a minha vida. Como que eu vou exercer meu direito à vida, direito de propriedade privada? Como que eu vou comprar uma propriedade privada sendo que eu não tenho dinheiro? Aí, quando a gente sai dessa situação de
não intervenção do Estado, desses direitos negativos de liberdade, e aí a gente começa a cobrar uma atuação do Estado. A gente fala assim: Estado, tá, eu sou livre, mas eu preciso ser livre igual a outra pessoa. Eu continuo pobre, mas eu quero usufruir de outros direitos. Só que eu não consigo sendo apenas livre. Eu preciso, além da liberdade, eu preciso de igualdade. E aí, nesses direitos de igualdade de segunda dimensão, a gente vai falar dos direitos sociais, econômicos e culturais. Direitos sociais, econômicos e culturais. Direito positivo, de intervenção, de participação do Estado. E aí a gente fala dos direitos sociais, por exemplo, que estão no nosso artigo 6º da Constituição Federal. Direito à educação, à saúde, a lazer. Aí o que, que acontece? Por que a gente fala que é direito positivo de intervenção, de ação do Estado? Quem me dá a educação é o Estado. Quem me dá saúde é o Estado. Tá? Então, isso para garantir o quê? A igualdade entre as pessoas. Algumas já têm. Quem tem plano de saúde não precisa de um SUS. Mas para alguém ter um atendimento, uma saúde adequada, eu preciso fornecer isso aqui para ele. Para quê? Para que ele tenha saúde igual àquela outra pessoa. É a igualdade, é a ação do Estado, é a interferência do Estado. São os direitos positivos, tá? E aí a gente sai também dessa situação, né, de uma transformação de um Estado liberal, que estava garantindo as liberdades, essas liberdades elas continuam. Lembra da proibição do retrocesso, da característica da irrenunciabilidade, ou seja, da imprescritibilidade, perdão, não prescreve. O que eu tenho, as minhas liberdades individuais, elas estão aqui ainda. Os direitos civis e políticos estão aqui ainda. Então, eu tenho aqui, além de um Estado liberal, um Estado social, que vai me garantir esses direitos econômicos e culturais, tá? Que estão ali como exemplo, todos os nossos artigos aqui, todos os nossos incisos do artigo 6º, tá? Então, primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Tem os direitos de terceira dimensão. Lembra que eu falei da Revolução Francesa? Quais são os pilares da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Eu tenho a minha liberdade individual. Eu preciso da igualdade que o Estado vai me fornecer, saúde, educação, cultura e etc., transporte, blá. Só que eu também preciso respeitar, perante o meu direito natural, o meu colega, o meu outro ser humano, o meu vizinho. Por quê? Porque a gente precisa se respeitar para garantir que as próximas gerações continuem usufruindo de um bem comum. E aí nós temos essa fraternidade, que são esses direitos difusos e coletivos. São chamados direitos transindividuais, que transparecem, que transbordam a pessoa e atingem toda uma coletividade, certo? E aí a questão e principalmente os grandes marcos da terceira dimensão vieram pós-guerra. Por quê? Porque as pessoas começaram houve a necessidade de respeitar o próximo para que houvessem próximos, para que houvessem outras gerações. É uma questão de solidariedade, tá? Mas cuidado, a paz, por exemplo, não é exemplo, tá, de direito de terceira dimensão, porque a paz transcende qualquer fraternidade e solidariedade entre os povos. A paz é o único direito chamado direito de quinta dimensão, porque ele está acima de tudo isso. Tá? Então, é uma das grandes proteções, porque ele está isolado, ele está acima de qualquer outro direito. Porque se você não tiver paz, se você estiver em guerra, você não tem direito à vida, você não tem liberdade de pensamento, você não tem direito social, você não tem os direitos de quarta dimensão, que são os direitos ali à comunicação, ao meio ambiente, principalmente, que é o maior exemplo de terceira dimensão. Tá? Então, precisa de paz acima de tudo. Beleza? Então, os direitos de terceira dimensão são os direitos de fraternidade, que são chamados de direitos difusos e coletivos transindividuais. É a questão aqui da solidariedade. O exemplo mais clássico de prova, tá? Direito ao meio ambiente. Aí nós temos a autodeterminação dos povos, direito à comunicação e etc. A doutrina ainda considera a existência dos direitos de quarta dimensão. E quinta, como eu já falei, é o direito à paz, porque ela está acima de qualquer outro direito. Tá? Por isso que ela está aí sozinha ali no de quinta dimensão. Os direitos de quarta dimensão vieram após uma revolução industrial, né, que veio pós Segunda Guerra, a necessidade de se reinventar,
porque a Europa, principalmente, foi completamente devastada na Segunda Guerra, né? Então, ele precisou, se ele criasse novos mecanismos. E é de mecanismos de criação, né, de superação das crises econômicas. Então, na quarta dimensão, vê-se aí a questão dos direitos de bioética, de manipulação genética e o direito à democracia, tá? Então, esses são os exemplos da quarta dimensão, tá? Esses são os maiores exemplos. E aqui o direito de quinta dimensão, que é o direito à paz mundial, certo? Opa! Então, agora a gente vai fazer só algumas questõezinhas, só para a gente conseguir ilustrar toda essa história que a gente conversou aqui, beleza? Vamos lá fazer a questão, então? Olha só. A primeira questão diz o seguinte: no que se refere à teoria geral dos direitos humanos, julgue o item subsequente. A efetiva internacionalização dos direitos humanos só aconteceu com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, constituindo-se o marco inicial da nova fase histórica que se encontra em pleno desenvolvimento até os dias atuais. A efetiva internacionalização dos direitos humanos veio com a DUD? Sim. Tá? Somente depois da Declaração Universal é que nós tivemos aí uma efetiva materialização, internacionalização, uma efetiva globalização, universalidade dos direitos humanos, tá? A gente sabe que nós tivemos ali como primeiro marco, né, mas não efetiva internacionalização, porque não existia uma organização mundial que falasse a respeito de direitos humanos, né? Porque nós tivemos ali a declaração do homem e do cidadão lá após a Revolução Francesa, né? Que é um grande marco dos direitos universais. Mas a gente não tinha uma organização para materializar isso num papel, que veio de uma revolução local, tá? Então, o primeiro grande marco, né, a efetiva internacionalização, veio através da DUD, beleza? Então, essa questão está correta. Próximo item. Relativos a conceitos, terminologias e afirmação histórica. Vamos lá, julgue o item. O Código de Hammurabi, né, aquele lá do primeiro Império Babilônico, né, em 1700 e lá, antes de Cristo, pode ser considerado um dos primeiros documentos históricos importantes para o estudo dos direitos humanos. Perfeito? E aí, tudo bem. Porque, ainda que em um contexto diferente do atual, reconhecia a dignidade, a propriedade, principalmente a propriedade, tanto é que aqueles indivíduos que tentavam roubar a propriedade um do outro era punido, olho por olho, dente por dente. E outros direitos fundamentais do homem, além de defender a supremacia das leis em relação aos governantes. Então, essa questão está perfeita, tá? Correto, o Código de Hammurabi é um dos documentos. Mas sabe que o primeiro materializado ali, né? É o primeiro mesmo, assim, foi o Código de Hammurabi, junto com o Cilindro de Ciro, que falava também das liberdades. Tá? Próxima questão. Acerca da concepção e da evolução histórica dos direitos humanos, julgue o item. Ainda antes de Cristo, foram lançados os primeiros fundamentos intelectuais da igualdade essencial entre todos os homens e, por conseguinte, da afirmação da existência de direitos universais. Antes de Cristo, sim, acabamos de falar do Código de Hammurabi e do Cilindro de Ciro. É isso mesmo. A partir do século XVIII, os direitos do homem passaram a fazer parte do debate político. A esse respeito, julgue o item a seguir. Debate político. Né? A gente fala ali de direitos civis e políticos, principalmente ali após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, em 1789. Apesar de assegurar as liberdades individuais, tá falando é dela mesmo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não foi, por si só, capaz de impedir o surgimento do processo revolucionário conhecido como terror. Tá com letra maiúscula justamente por causa daquele período que eu falei, né? Que aconteceu ali entre 1793 e 94, o reinado do terror lá do Robespierre, né? Em que mais de 16 mil pessoas foram mortas, Constituição suspensa. Então, a declaração, ela por si só não foi capaz de impedir. Tanto é que o reinado de terror do Robespierre foi de 1793 a 1794. E a declaração, ela é antes disso. Ela é de 1789. Então, ela não conseguiu impedir, né, o reinado do Robespierre.
tá? Então, a questão está correta. Próximo item. Julgue os itens seguintes. Sobre a teoria da afirmação histórica, os fundamentos é a universalidade dos direitos humanos. As 3 gerações de direitos humanos demonstram que visões de mundo diferentes refletem nas normas jurídicas voltadas à proteção da pessoa. Visões de mundo diferente. O Estado monarquista, que foi superado para a instauração de um Estado liberal. Um Estado liberal que precisa atuar junto com o Estado social. Então, são visões diferentes de mundo, tá? Então, está correta essa questão. Então, olha, as 3 gerações demonstram que visões de mundo diferentes refletem nas normas jurídicas voltadas. Sim, então ela está correta também. Vamos agora, acho que é a última questãozinha que eu consegui achar aqui sobre o histórico, né? Aqui da CESP. Junto os seguintes itens sobre a teoria geral, a afirmação histórica, os fundamentos e a universalidade dos direitos. A concepção contemporânea dos direitos humanos surgiu com o término da Primeira Grande Guerra. Errado. Tá? A concepção de direitos humanos, acabei de contar um monte de história para você, né? Sobre Cilindro de Ciro, Código de Hammurabi, Magna Carta, habeas corpus, Lei do habeas corpus, Revolução Gloriosa, Independência dos Estados Unidos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tivemos ali Convenção de Genebra, outras constituições importantes. Tivemos Liga das Nações em 1919, fracassou, foi uma bosta. E aí tivemos a ONU, pô, né? Não foi somente após a Primeira Grande Guerra. Né? A Primeira Grande Guerra acabou em 1918, que veio aí a Liga das Nações em 1919, e não deu muito certo. Né? Então, a concepção, voltando aqui só para você ver o que está escrito, a concepção contemporânea dos direitos humanos surgiu com o término da Primeira Guerra Mundial. Não, tá? Então, não foi após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a gente tem todo um histórico aí, mas somente após a Segunda Guerra é que nós tivemos uma efetiva globalização dos direitos humanos materializados através da Lei da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada em 18 de dezembro de 1948, após a criação da ONU, que foi do dia 24 de outubro de 1945. Tudo bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Toda essa história cansa um pouquinho, confunde-se muito com a história da humanidade, mas é mais uma vez para você lembrar, foi derramado muito sangue para que a gente tenha todas as nossas liberdades atuais. Então, valorize os direitos humanos. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.